Muito bem, galerinha, vamos fechar essas nossas resoluções das provas da UEMA com o vestibular de 2024. Este vestibular, como já era de se imaginar, veio bem a cara do vestibular do ano anterior. Para vocês terem uma ideia, a primeira questão de 2023 foi uma questão de idade média, a primeira questão do vestibular de 2004 é idade média de novo. Então, a gente não tem nem mudança, nem na hora de fazer a divisão das questões, veio bem próximo mesmo ao que eles fizeram no ano anterior. Então, mais uma vez, idade média, como eu digo para vocês sempre, idade média é carro-chefe do vestibular da UEMA, 2 anos seguidos com questões de idade média, e eles estão sempre tentando ali trazer alguma coisinha nova relacionada a esse período, mas é bem legal a gente saber que tem um conteúdo aí que é sempre queridinho, né, na prova. Essa questão é uma questão que traz algumas iluminuras, tá? Vocês têm aí essas ilustrações de atividades femininas desenvolvidas na Idade Média, e aí, se vocês observarem pelas imagens, porque a questão é especificamente uma questão de análise de imagem. Você vai pegar a imagem e você vai analisar do que se trata. Primeiro que a referência já deixa muito claro que são atividades desenvolvidas pelas mulheres na Idade Média. Então, você tem aí mulheres como escritoras, pelo que parece, mulheres desenvolvendo atividades nas artes plásticas, na pintura, não é isso? Temos mulheres trabalhando na área da agricultura, no artesanato, né? Mulheres aí com participação dentro do processo político. Então, você já começa a perceber que a mulher ela tem, na Idade Média, uma atuação em vários segmentos dessa sociedade. Por mais que nós saibamos que, na Idade Média, o olhar sobre a mulher é um olhar voltado para a sua função social, que é a função de procriação, e, além disso, a ideia de que a mulher de elite, a mulher nobre, é a mulher que carrega o brasão, é a mulher que leva a herança, que une riquezas, que une famílias e que vai gestar a continuidade do sangue, né, da tradição da família. Mas o papel da mulher é muito restrito, né? O interessante dessa questão é que ela vai sair um pouco dessa ideia formal que nós temos de uma posição mais restrita das mulheres na Idade Média, para trazer um olhar um pouco mais aprofundado e mais aberto, para que a gente também entenda que essa mulher ela tem participação em algumas atividades que às vezes a gente desconhece, ou mesmo os livros não destacam tanto essa participação feminina, né, durante esse período, e a gente relega a mulher a uma posição meio que de inferioridade, né, em relação a outros aspectos. E aí eu achei super legal eles terem trazido uma questão relacionada à posição feminina, né, às atividades desenvolvidas pelas mulheres aí nesse período. E aí ele já deixa claro que as imagens ilustram o período medieval, durante o período da Baixa Idade Média, né? Então, olhei para o século, eu já tenho que ter noção do período abordado, então eu sei que é Baixa Idade Média, por quê? Porque eu sei que Baixa Idade Média vai do século XI ao século XV. Então, é o período de grandes transformações, mudanças de valores, práticas, né? Até mesmo as atividades desenvolvidas pelas mulheres, a gente começa a perceber aí que elas vão se inserindo em outros setores, o que é super interessante. Além disso, a gente tem um trecho de uma obra relacionada a essa discussão, que diz o seguinte: nas sociedades europeias da Idade Média, a situação das mulheres não foi única. Ela era diferente no campo e na cidade, em cada reino, e mudou de acordo com a época. Além disso, a vida, os costumes e as funções desempenhadas pelas mulheres dependiam do grupo social a que pertenciam. Então, se ela é uma mulher camponesa,
ela tinha funções específicas. Se ela era uma rainha, se ela era uma princesa, se ela pertencia à nobreza, ela tinha outras atividades, ela desempenhava outras funções. Então, não adianta a gente achar que a mulher medieval, que a mulher na Idade Média, ela tem uma função única. Não adianta a gente estereotipar a mulher. Por quê? Porque a gente tem que entender que, dependendo de onde ela vivia, dependendo da camada social ao qual ela pertencia, essas funções elas poderiam ser diferentes. Mas vamos ver do que se trata a questão especificamente. No período medieval, as mulheres tinham ocupações, várias, né? De acordo com a sua camada social. Caracterizam-se como funções femininas nos âmbitos. Então, vamos tentar pensar, de acordo com as imagens que vocês viram e com a citação, em que atividades vocês conseguiram perceber as mulheres, especialmente nas imagens. Muito cuidado com isso, porque às vezes a gente tem uma noção sobre as funções, o posicionamento da mulher, mas a gente desfocou do suporte que foi trazido na questão, e a gente não pode desfocar do suporte. O suporte trouxe imagens específicas sobre atividades específicas, e a gente vai pegar aquele suporte como base para a gente entender em quais âmbitos nós temos funções femininas. A letra A fala o âmbito doméstico e rural, sendo que a igreja proibia que administrassem as suas casas na ausência dos maridos. Não. A igreja controlava vários aspectos em relação à vida privada da mulher, especialmente quando se fala das relações sexuais com o marido, né, a posição feminina, a forma de vestimento, o comportamento. O corpo da mulher era normatizado, mas na casa dela, na ausência do marido, quem organizava, quem administrava, era a mulher. Não que ela não tenha, né, participação e funções no âmbito doméstico e rural. Ela tem, só que a segunda informação é falsa, ok? Letra B, agrícola e intelectual, sendo que as mulheres conseguiram se sustentar como escritoras. Eu não sei se vocês perceberam, mas nós temos algumas imagens logo no início da questão que traz essas atividades. A produção de obra literária, de livro, né, elas como escritoras e como produtoras artísticas, né? Tem uma imagem de uma mulher fazendo um quadro, pintando, né? Então, ali você já começa a perceber que a mulher não tem um papel só em relação à perspectiva agrícola, porque realmente a mulher desempenhou várias funções dentro do processo agrícola. A mulher organizava o processo de plantio e tudo mais, organizava a família, ela participava efetivamente das atividades artesanais desenvolvidas com a família, no âmbito doméstico e tudo mais. Mas a mulher também teve um papel intelectual. Tem um livro que eu gosto muito, que se chama Os Intelectuais na Idade Média, que já foi utilizado, né, em anos anteriores, nesse mesmo vestibular, e eles gostam muito dos livros do Jacques Le Goff e do Deby, que são os maiores medievalistas, os maiores intelectuais na área. E esse livro, Os Intelectuais na Idade Média, tem um capítulo só para falar da participação feminina, delas como escritoras. E aí é interessante por quê? Porque eu sei que são livros acadêmicos, né, que um estudante, de uma maneira geral, não vai atrás de um livro, né, acadêmico. Mas esse livro é maravilhoso, ele já vem sendo utilizado em vários vestibulares, então tem que tomar um cuidado danado com ele, e principalmente por quê? Porque eles têm falado muito sobre essa questão do papel das mulheres como no âmbito intelectual. Então, essa alternativa, gente, ela está correta. As mulheres realmente tiveram um papel e vão participar, principalmente na Baixa Idade Média, durante o processo de renascimento cultural, avanço do cenário de protestantismo já no século XVI. A gente vai ver várias mulheres participando efetivamente desse cenário cultural e trabalhando e recebendo, né, vivendo como escritoras, e elas tiveram participação nesse âmbito intelectual, sim, isso é verdade. Tem um filme que ele é bem antigo, que fala, é um filme sobre a Cinderela, e nesse filme da Cinderela, até com a Drew Barrymore, que a Drew faz a Cinderela, e esse filme ele é maravilhoso porque ele fala sobre o papel da mulher dentro do cenário
intelectual. Tanto que a própria Cinderela é uma apaixonada pelos livros e ela desejava realmente ser escritora, e ela invadia bibliotecas onde a mulher não poderia entrar, e nesse livro ela tem contato, né, no filme ela tem contato com o Leonardo da Vinci, e aí o Leonardo faz uma pintura dela. É muito interessante porque mostra muito essa relação de força da mulher, onde a gente sai dessa posição, né, de inferioridade e se coloca numa posição mesmo de protagonista da própria vida. Tanto que no filme A Cinderela não é o príncipe que salva ela se salva no final. E ele, quando ele chega, ele fica revoltado. Como você se salvou? Eu vim aqui para fazer isso, eu vim aqui para te salvar. Não, você não precisa me salvar porque eu não preciso de um príncipe num cavalo alado. Eu sei o que eu quero e eu luto pelo que eu quero. Então, a gente já começa a perceber, por mais que o filme seja um filme antigo, é um filme que já trazia essa ideia do protagonismo feminino e já trazia essa participação feminina dentro do cenário da intelectualidade já na Idade Média, o que é super relevante para a gente tirar um pouquinho essa imagem que a gente tem da mulher podada, da mulher normatizada, da mulher controlada, que eu sei que é um aspecto dentro do cenário da Idade Média, mas a gente fica tão preso a isso que a gente esquece da participação feminina em tantos setores e realizando tantas funções, tá? Então, essa questão não era uma questão fácil, eu sinto dizer, realmente, ela, com certeza, era uma das questões mais difíceis da prova, porque você precisava ter um conhecimento um pouquinho mais ampliado, um olhar mais reflexivo em torno da posição da mulher. A letra B é a resposta certa. E aí, o professor, a senhora sabe por quê? Porque eu já li o livro Intelectuais na Idade Média, eu já li uma par de livros que falava sobre a participação feminina em âmbitos diferentes na Idade Média. Mas eu sei que para quem estuda por resumo, por livro didático, essas informações, elas não vão aparecer. E é por isso que é tão importante vocês responderem tantas questões relacionadas ao vestibular que você deseja fazer, para que você comece a entender como funciona, né? Como eles trabalham, que assuntos eles tematizam, como esses assuntos são abordados, para que você consiga ter esse olhar um pouco mais amplo na hora de observar uma questão como essa, e não ficar tão preso. Por quê? Porque muita gente foi para as alternativas onde a gente tem, de maneira mais formal, um olhar menos aprofundado. Então, muita gente vai para as próximas alternativas, e não para essa B, onde é a resposta correta. A letra C diz âmbito privado e comercial, sendo que no comércio tinha apoio do clero em virtude dos dízimos que geravam. Gente, não faz nenhum sentido, tá? Isso aí. A gente tinha realmente cobranças, né, impostas pela igreja em relação à atividade comercial, mas apoio da igreja, a igreja quer o lucro, né? Ela quer os impostos relacionados à atividade que era realizada, mas não que elas apoiassem as mulheres na atividade comercial, isso não faz nenhum sentido, tá? Então, letra C, fora de questão. Letra D, artesanal e religioso, sendo que nos mosteiros os clérigos as impediam de estudar. Gente, a gente tinha as abadias e tínhamos os mosteiros, que são locais de reclusão, é o chamado clero regular. É um clero que vivia a partir de regulamentações, regras específicas de vivência, tá? E aí, impedir de estudar, se elas viviam nessas abadias, e as abadias também trabalhavam com a cópia de livros, né, clássicos, não tem muito isso, não. Esses lugares são lugares de desenvolvimento do conhecimento. Claro que havia restrição em relação a muitas dessas obras, né? Nem todo mundo poderia ler todas essas obras, e algumas, as mais restritivas, essas mesmo ficavam enclausuradas e ninguém podia ter acesso, como as obras do Aristóteles. Quem assistiu aí em nome, qual é o nome do filme, meu Deus do céu? Nome de Deus. Sim, deve ser mais ou menos isso. Eu esqueço o nome do filme, que fala mais ou menos sobre esse cenário, né? E foca no livro do Aristóteles, que era um livro que os monges estavam fazendo a cópia, e eles, né, se apaixonaram pelo livro. Eles começavam a ler e ficavam presos à leitura,
e era muito comum nessa época você pegar um pouco da saliva para conseguir passar as páginas, e esse livro era um livro que foi envenenado, as páginas estavam envenenadas, e os monges acabavam morrendo de maneira misteriosa, ninguém sabia o que estava levando à morte dos monges, mas era a leitura de um livro. Então, daí você tira, né, o quanto algumas obras eram consideradas obras heréticas, pecaminosas, especialmente as obras do Aristóteles. Mas não significa dizer que elas eram completamente proibidas aí de terem acesso ao estudo, né? Não que todas as mulheres tivessem contato. A gente está falando de uma sociedade majoritariamente iletrada, né, analfabeta. Mas se a gente fala das mulheres de elite, elas tinham contato sim com o estudo, e aquelas que entravam na vida religiosa também. Letra E, educacional e político, sendo que muitas rainhas eram mais valorizadas pelos súditos do que os reis. Gente, aqui é bem complicado a gente dar uma conotação de valorização, mesmo porque as mulheres, especialmente rainhas, mulheres da nobreza, elas viviam, tá, para guiar a orientação da junção de reinos, né? Elas eram utilizadas com esse fim. Quem joga o jogo de xadrez sabe muito bem disso, né? A peça chamada rainha, ela se movimenta livremente pelo tabuleiro, né? Faz vários posicionamentos. Por quê? Porque ela se refere a essa mulher da elite, essa mulher nobre, que era utilizada para unir reinos. Gente, na Idade Média só tem duas formas de você conseguir riqueza. Ou é pela guerra ou pelo casamento. E aí, pelo casamento, é, é mais rentável, né? Você não precisar derramar sangue, não precisar perder dinheiro, lutando uma guerra que às vezes era infindável e nem levava a sua vitória. O melhor era através do casamento, você conseguir unir riquezas, tá? Unir brasões, sem a necessidade de entrar em conflito, né? Que os reinos entrassem em conflito. Mas não significa dizer que a mulher era mais valorizada do que o próprio rei, né? Não vamos exagerando, tá? Não vamos exagerar. Então, nesse caso aqui, especificamente, tendo como base as imagens que foram trazidas na própria questão, a resposta correta realmente é a letra B de bola, âmbito agrícola e intelectual. Gente, as imagens elas já deixavam muito claro que o foco era para a área intelectual. Se vocês observarem as imagens, quase todas elas falavam da posição da mulher no âmbito intelectual. Então, tem muito para onde a gente correr, né? Não era uma questão fácil. Você precisava estar atento ao suporte para conseguir responder e encontrar a resposta que melhor se adequava. Mas é aquela coisa, você tem que aprofundar a sua reflexão. Se você ficar muito preso às características que você conhece sobre o período e não conseguir fazer uma leitura mais ampla, você pode se perder na resposta, tá? Então, vamos tomar um cuidadozinho com a Idade Média. E lá vem o século XX. Eu digo para vocês, não mudou. Do vestibular de 2023 para o de 24, primeira questão, Idade Média, nas duas. Segunda questão, século XX. Século XX. Lá foi o cenário de Guerra Fria. Aqui vai ser Guerra Fria também, só que em relação às ditaduras na América Latina, que é o mesmo cenário que eles trouxeram no vestibular anterior, só que eles focaram em história geral e aqui eles estão focando em história do Brasil. Mesma prova. Então, é aquela coisa, você tem que ficar ligado no que a gente teve no vestibular anterior, porque imagina, quem ficou ligadinho no que a gente teve de temática no vestibular de 2003, de 2023 e fez a prova de 2024 pensando e estudando com foco no vestibular anterior, foi muito bem. Com certeza não errou nenhuma questão, porque é o mesmo cenário. As questões vieram a espelho. Professora, temos aqui o cenário ditatorial, especialmente destacado aí Brasil e Argentina. Só que nesses dois cenários nós temos realidades um pouco diferentes, tá? Quando o Brasil está em processo de redemocratização, em 1979, e vem a lei de anistia, essa lei de anistia, ela vem com o propósito de impedir que os militares fossem condenados
A ideia não era só salvaguardar os políticos, intelectuais, artistas que estavam em exílio fora do país, permitindo que eles retornassem e banindo as punições que foram feitas a partir de 63. Não, o objetivo não era esse. O fundo do objetivo da lei de anistia era impedir a condenação, a punição dos militares pelas atrocidades cometidas durante o regime ditatorial. E é o que acontece no nosso país até hoje, tá? Por mais que a gente tenha tido a Comissão da Verdade, a Dilma Rousseff foi lá, assinou, tudo, foi feito todo um processo para a gente ir atrás do que aconteceu e parará. Mas o Brasil nunca condenou ninguém. Então, a gente vem em um processo onde, por mais que a gente reconheça o que foi feito durante o regime ditatorial, mas cadê as punições? Elas não aconteceram. Isso é diferente do que nós temos na Argentina. O cenário argentino é diferente. Por quê? Lá, hoje, nós temos só de processos judiciais, mais ou menos 12 mil processos judiciais correndo na justiça argentina. Professora, para quê? Para punir. Punir quem participou das prisões ilegais, das torturas, né, dos assassinatos, dos sequestros, de pessoas que até hoje estão desaparecidas. Aqui no Brasil não é diferente isso. O diferencial é o que cada país fez em relação ao que aconteceu. No caso da Argentina, nós tivemos, né, punições, sim, e muitos são os processos que ainda estão correndo na justiça argentina para conseguir a punição daqueles que participaram, empreenderam, propagaram, né, que tiveram envolvimento no cenário ditatorial argentino. Vocês estão vendo aí, logo na primeira imagem, né, os avós aí na Praça de Maio, no aniversário de desaparecimento pela ditadura na Argentina, e aí um dos muitos aniversários que nós tivemos aí ao longo, né, desses anos, desde o final da ditadura argentina até os dias de hoje, e os avós se reuniram, né, para pedir, para clamar por justiça, e é o que eles têm feito, e no caso da Argentina, diferente do Brasil, a gente já tem visto punições em relação aos participantes aí desse processo repressivo que nós tivemos no cenário argentino. E a questão provavelmente vai focar nisso, nesse diferencial que nós temos entre um processo e outro, principalmente após, né, no cenário de redemocratização, o que a gente fez em cada um dos países. Então, vocês têm aí imagens, uma é a imagem, né, dessa presença dos avós aí clamando por justiça em relação aos desaparecidos da ditadura argentina, e temos uma outra imagem logo na sequência, que é a imagem da Dilma Rousseff recebendo o relatório que foi feito pela Comissão da Verdade em 2014. Então, assim, receber o relatório não significa dizer que alguém vai ser punido pelo que foi descoberto, né? Muito pelo contrário. E aí nós temos um trechinho aqui que só reverbera tudo que eu acabei de mencionar para vocês. A Associação das Avós e Mães da Praça de Maio foi criada em 1977, quando as mulheres argentinas passaram a ocupar a Praça de Maio no centro de Buenos Aires, exigindo descobrir o paradeiro de seus filhos e netos. Cada caso solucionado recebe um número, como o 132 de José Morales, filho de pais mortos na ditadura, e se calcula que ainda existam centenas deles a serem finalizados, mas ó, o do José Morales entrou na numeração. Então, se ele entrou na numeração, é porque eles descobriram o que aconteceu, tá? Eles foram atrás. Então, já 132 casos, né? A gente, pelo menos, estão fazendo alguma coisa. No Brasil, a lei de anistia foi aprovada em 1979, no governo do Figueiredo, que é o nosso último governo ditatorial. Seu lema era a anistia, né, ampla, geral e restrita, cunhado pelo jurista Aloysio Picanso.
O relatório da Comissão da Verdade no Brasil foi divulgado em 10 de dezembro de 2014, no Palácio do Planalto. Essa comissão foi criada para apurar as violações contra os direitos humanos, especialmente durante a ditadura militar, que vai de 64 a 85 no Brasil. Tudo bem, né? Temos a Comissão da Verdade, beleza, mas aí a justiça, beleza. Punição, de fato, cadê? Cadê? Não temos, né? Mas vamos à questão. Em relação às ações tomadas após o fim da ditadura civil-militar na Argentina e no Brasil, pode-se afirmar que. Então, vocês têm que entender uma coisa: são ações completamente diferentes. O que foi feito na Argentina com o que foi feito no Brasil. Então, é nisso que a questão quer, que vocês assimilem. Letra A. Na Argentina, ocorreu a devolução dos filhos de presos políticos que nasceram em cativeiro, com a permissão de seu reencontro com as famílias verdadeiras. No Brasil, manifestações antidemocráticas foram reprimidas pelo governo e por setores de extrema-direita. A extrema-direita anda reprimindo manifestações antidemocráticas? Eu nunca soube disso, né? Mas se vocês me cogitarem aí algum exemplo, eu desconheço. E devolução de filhos de presos políticos nascidos em cativeiro? Não, não. Aqui no Argentina o que eles querem é saber o que aconteceu com quem nunca mais eles ouviram falar, né? Pessoas desaparecidas, os filhos e os netos que simplesmente desapareceram durante a ditadura. Então, letra A não tem sentido nenhum. Letra B. Na Argentina, houve condescendência aos atos de exceção e não foram considerados criminosos os que exerceram tortura e morte de pessoas de esquerda. Gente, já começou bem errado, né? Porque, diferente do Brasil, a Argentina não teve e não está tendo tanta condescendência aos atos de exceção, não. Essa questão aí, essa letra B, completamente errada. Letra C. Na Argentina, ocorreu a punição de vários culpados, como o presidente Videla, com a instalação da Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, em 83, e no Brasil, a transição democrática perdoou as ações ilegais cometidas pelos militares, que não foram punidos pelas torturas e mortes provocadas aos opositores do regime. Perfeito. Tudo que a gente mencionou até agora. Letra C, perfeitinha, mas vamos ver aí as demais. Letra D. Na Argentina, houve tolerância do Estado e da população aos que agiram contra a ameaça comunista no período ditatorial. Completamente errado, tá, gente? Não houve essa tolerância aí, não, tá? Senão a população não teria ido às ruas e a gente não teria uma comissão voltada só para isso, né? Só para investigar, descobrir o que aconteceu e punir. Letra E. Na Argentina, houve decepção das pessoas e punições aos que assassinaram crianças na ditadura. No Brasil, as perseguições contra os membros de religiões afro-brasileiras e seus descendentes só foram punidas após a lei. O que a lei de anistia tem a ver com isso aí, gente? Pelo amor de Deus. Me conta que essa questão aí, essa alternativa passou tão longe que eu não sei nem de onde eles tiraram isso aqui. Religiões afro-brasileiras e seus descendentes, nada com nada. Essa daí foi nada com nada. Então, letra C de casa é a resposta perfeitinha dessa questão aí. Perfeito mesmo. Vamos para a próxima questão, e lá vem, novamente, cenário de descolonização da África e Ásia, é Guerra Fria na cabeça, é século XX. Então, quem está aí atento ao cenário do século XX, foram 2 anos seguidos de questões relacionadas ao cenário de Guerra Fria, onde nós temos um processo de descolonização na África e na Ásia. E aí, aqui, especificamente, a gente vai falar da luta de independência da região de Moçambique, na África. Então, o foco é para a posição feminina. Então, é bem legal, eles fazem, a gente vê, né, que nos vestibulares da UEMA, eles estão dando um amplo destaque a personagens femininas. A participação feminina nessa prova aí, ela foi destaque na primeira questão, e vai ser destaque em 3 questões. 3 questões sobre as mulheres. Então, vejam bem,
nós somos protagonistas dessa prova de 2024. A gente teve aí 3 questões somente para falar das mulheres. Professora, que legal. Isso mostra o quanto a gente tem que começar a pensar de uma forma diferente sobre as temáticas que são abordadas aí, né, principalmente no vestibular da UEMA, que é um vestibular mais contextualizado. Então, tomar cuidado, porque as protagonistas femininas, elas estão com força no vestibular da UEMA. E esse vestibular de 2024 foi muito forte, a presença feminina. Vocês vão ver. Aqui nós temos a Josina, que foi uma representante guerrilheira dentro do processo de independência de Moçambique. A gente vai ter também uma referência ao processo político aqui no Maranhão. E 3 questões, gente, não é pouca questão, não. Então, daí vocês percebam a presença feminina nessa prova. Então, a questão diz o seguinte: leia o texto, né, que fala sobre a participação feminina na luta de independência de Moçambique, ocorrida em 1975. Percebam bem, cenário de Guerra Fria, século XX, cenário de descolonização na África e na Ásia. Cuidado, o século XX está vindo com muita força. Analise também a imagem da famosa guerrilheira Josina Machel, e aí nós temos um textinho falando aí sobre esse cenário, né, de independência. Vamos ver o que diz. A combatente Maconde se identificou como moradora de Namaúa, do distrito de Moeda, em Cabo Delgado, e pertencente a uma família de 7 irmãos. Em seu depoimento, fez a seguinte consideração: quando nós, mulheres, começamos a trabalhar, houve forte oposição à nossa participação, porque isso era contrário à nossa tradição. Iniciamos, então, uma grande campanha, explicando por que razão nós também deveríamos combater. Que nós, mulheres, éramos mesmo mais oprimidas que os homens, que tínhamos os mesmos direitos e a mesma determinação de combater. Insistimos para que nos fosse dado treino militar e armas. Então, a Josina, ela deixa muito claro que a mulher, tradicionalmente, dentro da sua sociedade, ela não era aceita como combatente. E assumir essa posição de guerrilheira, para ela e para as demais, foi muito difícil, porque eles tiveram que ensinar a população que mulher no combate não é algo aberrante, que a mulher também tem o direito e a mesma iniciativa e força para o combate como qualquer homem. Então, aí a gente já começa a perceber que, tradicionalmente, a mulher não ocupa essa posição. Esses lugares não são tidos como lugares para a mulher dentro dessa sociedade, por mais que eles estivessem em processo de independência aí nesse período. E o trecho continua. Josina Machel ocupou cargos importantes dentro da Frente de Libertação de Moçambique e participou da luta armada. Acreditava que as mulheres deveriam lutar ao lado dos homens para a libertação de Moçambique da dominação colonial. Em 1968, estimulou a criação de centros de saúde para soldados feridos e traumatizados e de escolas e creches para as crianças e órfãos. Considerava a educação de meninos e de meninas importante para a construção da nação. Em 1972, o dia de sua morte foi declarado como o Dia Nacional das Mulheres Moçambicanas. Ela é até hoje lembrada como heroína da luta de libertação nacional, sendo homenageada em monumentos, logradouros e estabelecimentos públicos. E aí eu entro numa discussão que a gente tem tecido demais dentro da historiografia brasileira e mundial, que é o fato de que a gente tem aí grandes heroínas nos processos de mudança política, institucional, né, processos de mudança dentro da sociedade, mas a gente traz essas heroínas, mas quais são as mudanças de fato para essas mulheres dentro da sociedade? Será que a gente saiu da posição de subalternidade? Ou será que a gente enaltece a imagem de uma mulher como referência, como heroína, mas no dia a dia, no nosso cotidiano, a gente continua mantendo as mesmas relações e impondo às mulheres uma posição de subalternidade?
De que adianta a gente reconhecer o papel da Josina se a gente não deu às mulheres moçambicanas, no seu dia a dia, o direito à igualdade e à participação efetiva nos mais diferentes âmbitos da sociedade? Essa é uma crítica que é feita, e eu acredito que a discussão da questão gira em torno disso. Vocês têm uma imagem, uma foto da Josina Machel, que foi guerrilheira nesse movimento, e que teve uma participação significativa, né, posterior ao processo de independência de Moçambique, junto ao cenário de participação no processo educacional, no envolvimento, né, em políticas ligadas à educação de meninos e meninas. E é super interessante, né, a gente reconhecer que nós tivemos, sim, mulheres com um papel significativo dentro desses processos tão importantes de mudança no cenário político mundial. Para o presidente Samora Machel, a emancipação feminina não consistia em igualar homens e mulheres, e criticava o feminismo, acusado de ser um grupo de mulheres liberais, que confundiam os propósitos de libertação e apontavam os riscos de uma emancipação espelhada nos países capitalistas. Então, você perceba que o próprio presidente era contrário à participação das mulheres e essa ideia de igualdade entre homens e mulheres. Ele criticava o feminismo como se fosse algo aberrante. Se o próprio presidente fazia isso, imagina a sociedade. Você imagina o olhar da sociedade, o olhar pejorativo a essa ideia de igualdade entre homens e mulheres, a essa ideia de liberdade, de participação feminina nos diferentes âmbitos da sociedade. É aí que fica a nossa crítica, né? Não adianta a gente reconhecer a imagem da Josina como heroína, se na prática as nossas heroínas todos os dias estão lutando uma guerra para conseguir ter salários iguais aos homens, para conseguir assumir posições de destaque, seja, né, nas mais diferentes áreas, para que as pessoas entendam que mulher como pedreira existe e ela pode exercer essa função, que a gente tem mulher na construção civil, que a mulher pode assumir posições políticas, que mulher pode ser CEO de grandes empresas, de startups. Então, é difícil a gente mudar essa nossa perspectiva, porque na prática todas nós estamos ainda lutando por isso, tá? Então, as mulheres moçambicanas vivem essa realidade, infelizmente. O enunciado diz o seguinte: as mulheres moçambicanas participaram, né, ativamente da luta armada pela libertação de Moçambique na África contra a dominação colonial portuguesa. Mas sobre a situação das mulheres na sociedade moçambicana pós-independência, é correto afirmar. Dá-se a impressão de que, por elas terem participado de todo esse processo, que no pós-independência as mulheres tiveram realmente maior reconhecimento e participação na sociedade. Mas será que as coisas aconteceram dessa forma? Difícil, né? Letra A diz: conseguiram sua emancipação para se tornarem lideranças políticas e militares, contrariando o ideal machista que ainda prega mulheres submissas. Eu adoraria dizer que essa afirmação é verdadeira, mas, infelizmente, elas não conseguiram isso não, tá? Essa sociedade ainda hoje, e a gente vê isso porque o Brasil vive essa mesma realidade. É difícil para nós, mulheres, hoje, no século XXI, imagina ainda em período de Guerra Fria, década de 70, 80, né? Ainda mais complicado. Ele também diz: alcançaram os mesmos direitos que os homens? Infelizmente, não. Se essa resposta fosse verdade, a letra A também seria verdade, o que seria uma incongruência, né, entre as alternativas, e aí vocês poderiam ter recorrido, ter baixado o recurso contra o EMA. Então, as duas alternativas, elas têm o mesmo perfil e estão incorretas. Letra C. Obtiveram reconhecimento por seu destaque nas lutas anticoloniais e passaram a negar a sua função reprodutora, se voltando mais para o trabalho. Não, gente, a mulher não vai negar a sua função como aquela que gera vida, né? Não foi isso que aconteceu, tá? Não é porque a gente fala de um movimento feminista
que a gente está falando da mulher, né, deixar de gerar filhos, não é isso. Não é que elas vão ser contra isso, não, não é isso. Elas só vão em busca da igualdade de direitos entre homens e mulheres. É isso, tá? Então, é até uma fala machista, né? Essa fala que é trazida nessa alternativa aí. Então, por favor, letra C não tem nenhum sentido. Letra D. Ficaram em posição de subalternidade na sociedade, apesar das representações elogiosas em torno de suas imagens como guerreiras. É. Fica a representação de heroínas, mas na prática a posição continua a mesma, tá? Letra D de dado é a resposta correta. Eu gostaria de dizer que muito foi feito, mas infelizmente só ficaram as fotografias e os monumentos construídos em homenagem a elas. No mais, a prática diária nos mostra que ainda há muitos desafios a serem vencidos para que a mulher possa conseguir essa igualdade, essa tão sonhada igualdade de direitos. E a letra E, conquistaram o direito de serem independentes financeiramente, recusando-no, pois preferiam ficar. Não, gente, por favor, né? A outra fala machista terrível nessa alternativa aí. Não, uma fala completamente machista, né? Esse negócio de que a mulher prefere ficar em casa do que trabalhar. Em alguns momentos, eu sei que a gente opta por ficar em casa quando a gente tem filhos, e assim, isso é uma escolha da mulher. Mas a mulher tem todo o direito de ter filhos e trabalhar, tá? E aí isso não diminui a maternidade feminina de forma alguma, porque eu tenho visto muita discussão em torno disso, de que, principalmente agora, né? Porque a gente tem visto o avanço muito grande de crianças, né, com dificuldade significativa de aprendizagem, desenvolvimento de transtornos ligados à aprendizagem por causa do uso excessivo de telas. E aí a gente tem falado muito da presença da família em casa, e a gente sabe que a realidade hoje é uma realidade que impõe às famílias a necessidade de estar na rua, de estar trabalhando, de trabalhar em vários empregos, e aí a gente acaba focando muito na imagem da mulher, né? Se a criança, vejo muitas falas assim nesse sentido, se a criança está doente é culpa da mãe. É a mãe que não está cuidando direito, é a mãe que não presta os cuidados devidos, mas a gente se coloca no lugar da mãe, a gente se coloca no lugar da mulher, né, num país onde a maioria das famílias são sustentadas por mulheres, onde somos nós que estamos na rua sustentando os pais, sustentando os filhos, famílias que só tem a mulher. Então, a gente primeiro precisa tentar enxergar a realidade que é particular a cada família, para tentar entender, se colocar no lugar das pessoas. É uma posição de empatia, né, que a gente precisa ter. E entender muito que a mulher vive uma luta todos os dias, né? Uma luta que é diária, é dentro e fora de casa, tá? Tudo bem. E lá vem mulher de novo, porque, como eu disse para vocês, nós fomos protagonistas dessa prova de 2024, e eu achei super legal fechar essa resolução com mulheres, né? Muitas mulheres aqui fazendo destaque a elas nessa prova de 2024. E aí, referência à história do Maranhão, e aí eu vou ter que eu sinto dizer que mesmo para os alunos do Maranhão, essa questão não era fácil, porque infelizmente, mesmo no Maranhão, ninguém conhecia essa mocinha aí, essa senhorinha, a Ana Jansen, gente. Ela é uma personagem histórica nada convencional, como vai dizer aí a própria questão, porque ela tinha um perfil bem diferente das mulheres da época. Gente, a Ana Jansen, ela estava à frente de tudo que eu posso imaginar. Gente, essa mulher teve vários amantes, e amantes de reconhecidos politicamente. Ela começa sendo amante de um grande proprietário rural, e é assim que ela se torna, né, viúva. Depois, olha, o cara era casado, gente, essa mulher é muito da hora. O cara era casado, ela engravida dele, um grande dono de fazenda, um grande proprietário. Ele andava com a mulher pelas ruas e ela, amante, com o barrigão, grávida dele, andando pela rua, e ela não estava nem aí. Todo mundo sabia que ela era amante do fazendeiro e ela não se importava. Gente, como ela apareceu grávida, né? E aí os pais expulsaram ela de casa. Gente, essa mulher aqui tá à frente.
Aí ela vivia sustentada pelo fazendeiro, né? E aí, quando a mulher dele morre, aí ele casa com ela efetivamente. E aí, quando ele morre, ela se torna grande proprietária rural, uma das mais conhecidas, se beneficiou muito do comércio de água no Maranhão, acabou virando uma matrona muito conhecida no Maranhão, porque ela passou a liderar o partido político dos liberais. Gente, essa mulher estava à frente da sua época. E ela é uma mulher que ela não estava nem aí com as imposições dos costumes, das tradições. Você imagina, né? A mulher não era casada, grávida do filho de um homem casado. Vocês imaginam como ela era taxada nas ruas. E ela não estava nem aí, ela não se deixava levar por isso, não. Agora, sim, dizem que quando ela assumiu, né, a fazenda, depois de viúva, e assumiu o controle mesmo dos bens e do processo mesmo econômico na fazenda, ela era uma matrona pesada. Diz que ela usava mesmo de violência contra os escravos. Agora, não pense que ela estava fazendo diferente do que todo mundo fazia, não, tá, gente? Aí, só porque ela é mulher, que eu já vi falas machistas nesse sentido, né? De que as pessoas imaginam que por ela ser mulher, ela devia ser uma patroa assim, beleza, uma patroa boazinha, né? Uma sinhazinha boazinha. Não, ela não era uma sinhazinha boazinha, não. E ela, claro, tinha uma ligação com descendência portuguesa, ela passa a liderar o Partido dos Liberais, né, aqui no Maranhão, é como se eu estivesse no Maranhão. No Maranhão, a sensação de que eu ainda estou aí. E aí acabou se tornando uma personagem assim meio que emblemática do cenário político maranhense, mas os maranhenses de fato não conhecem a Ana. O que fazer, né? A gente tem que trazer esses personagens históricos mais para dentro da sala de aula dos alunos maranhenses, para que vocês conheçam melhor essas personalidades. Porque a Ana realmente, gente, ela foge à regra dos valores, das práticas femininas, ela foge aos costumes da época dela completamente, né? Uma mulher como liderança política, uma mulher como liderança econômica, uma mulher que era uma das mais ricas da época, porque ela controlava uma fazenda, controlava escravos, e dizem que era um pouco violenta, né? Com os escravos dela, ela não era boa bisca, não. Vocês têm aí uma imagem dela, uma fotografia dela, e temos um cordelzinho que foi feito falando sobre ela, né? Pelo cordel, já dava para a gente ter uma noção de que ela não era uma boa bisca com os escravos dela, não. O cordel ele diz o seguinte: todo mundo quer saber, quando vem ao Maranhão, a história de Ana Jansen e a sua maldição. Vou contar neste livrinho que o prezado tem na mão, mas adianto ao leitor, para tomar certo cuidado. Se o sujeito é medroso, contudo fica alterado. É melhor ler o Walt Disney para não sair borrado. Então, assim, é uma referência ao fato de que a história não vai ser uma história de princesa, não é uma história do Walt Disney, muito pelo contrário, né? É uma história onde ela ocupa uma posição que, para muitos, é uma posição do homem dentro dessa sociedade, né? Então, é difícil você ver, né? Muitos personagens históricos que ocupam esse tipo de posição, principalmente no caso da Ana, né, que era uma mulher que foi escorraçada de casa pela família porque engravidou e não era casada. Ai, gente, ela ainda, depois de viúva, se casou novamente e depois se separou. Então, imagina, a mulher separada, com filho. Gente do céu, a imagem dela na sociedade era daquele jeito, ela não se importava, não, todo mundo falava dela. Ela estava na boca do povo, tipo rádio calçada. Ela passava nas ruas, as mulheres ficavam falando mal dela e ela não se importava. Ela seguia a vida dela do jeito que ela achava que tinha que ser. E foi amante de muitos homens poderosos. Ela, né, chamava atenção, no mínimo, né? Essa fotografia já é dela idosa, então não tem como a gente ter uma noção assim, mas ela devia ser minimamente bonita, né? Quando ela era jovem, para chamar tanta atenção de homens tão poderosos. Então a questão vai falar sobre ela, né? E aí vocês precisavam conhecer a Ana. Essa questão, infelizmente, não ajudou muito, porque
Se você não conhecia a Ana, você ia procurando ali o que mais se adequava nas alternativas. Porque o foco realmente era ela, saber o que ela fazia, quem era essa personalidade histórica. E a questão diz o seguinte: Ana, chamada de a Rainha do Maranhão. Gente, como é que pode o maranhense? A mulher era chamada de a Rainha do Maranhão e o maranhense não sabe quem é ela. É uma personalidade histórica da sociedade maranhense do século XIX, retratada como uma mulher autoritária, maquiavélica e cruel. Mas por que isso, gente? Ai, gente, posicionamento que caricatural, né? Porque vamos ser sinceras, ela não fazia nada diferente do que a elite brasileira fazia nesse período. Vamos convir, né? Aí ficou essa imagem dela de mulher maquiavélica, autoritária, cruel. Por quê? Porque ela fazia o papel que os homens faziam como grandes proprietários, donos de escravos. Mas pelo fato de que ela era mulher, isso deu a ela esse olhar pejorativo, né? A sociedade olhou para ela de maneira pejorativa, por mais que o que ela fizesse não fosse diferente do que qualquer outro fazendeiro, dono de escravos e líder político fizesse naquele mesmo momento, tá? Com sua imagem sendo mais temida do que respeitada, tendo, por isso, se tornado enredo de uma lenda de assombração. Esse imaginário sobre Ana Jansen se deve à sua letra A, atuação na vida pública. Já disse para vocês que ela liderou o Partido Liberal. E é o que consta aqui logo na letra A, né? Com participação no Partido Liberal e na administração pessoal em atividades econômicas. Tanto que ela controlava a distribuição de água. Vê se a mulher era pesada ou não. Sendo considerada uma matrona nada convencional. Perfeito. Só que assim, você precisava saber que era o Partido Liberal, porque as outras alternativas vão trazer outros partidos. Então, se você não soubesse, ficava bem complicado mesmo. A letra B diz participação na vida política da província, e aí, com o exercício de cargos na administração local. Não, gente, a informação falsa é essa. Ela não exerceu cargo na administração local, mas ela, vamos dizer assim, ela reviveu o Partido Liberal. Tá? E a outra informação falsa é a ideia aí do Partido Conservador. Ela não liderou o Partido Conservador. Essa alternativa ela tem aí essas duas informações falsas que não se referem a essa personalidade histórica, ok? A letra C diz grande fortuna como comerciante de escravos, com forte atuação no tráfico negreiro. Não, gente, ela não era traficante. Ela não era comerciante de escravos, mas ela tinha escravos na propriedade rural que ela adquiriu porque ficou viúva do então proprietário. Então, ela só assumiu a administração. Essa alternativa está incorreta porque o foco não foi esse, tá? Letra D, origem fidalga e europeia, ela tem uma origem portuguesa, tá? Com participação ativa no Partido Cabano de seus compatriotas portugueses, sendo aliada de peso da comunidade dos Reinós na... Gente, ela já viveu em século XIX, tá? E já no finalzinho, a gente já não... Essa ligação forte com os portugueses já não se encaixaria mais nesse processo aqui, beleza? Então, não faz nenhum sentido. Por mais que ela tenha origem fidalga, mas o partido dela já não era um partido vinculado diretamente aos portugueses, beleza? Então, não faz sentido. E letra E, atitude de violência contra os escravos, não vou dizer que isso aqui é mentira, né? Com acusações de maus tratos excessivos, que culminaram nas mortes desses trabalhadores, sendo inclusive levada a julgamento. Gente, você já viu elite sendo levada a julgamento por espancamento ou morte de escravo? Pelo amor de Deus, gente, isso aqui não faz nem sentido. A mulher podre de rica, rainha do Maranhão, vocês acham? Liderança do Partido Liberal, dona de uma fazenda com uma quantidade enorme de escravos, essa mulher ia ser julgada porque bateu em escravo, matou escravo? Nada, gente. Então, resposta correta, letra A de amor, linda, maravilhosa, nossa Ana Jansen, aí como grande referência nesse vestibular. Só para encerrar, nós temos uma questãozinha aqui, que também é uma questão que remete ao Maranhão, tá? Mas já trazendo um dos grandes maranhenses, que
foi o Gonçalves Dias, só que o foco da questão é para essa relação de expropriação cultural e expropriação das terras indígenas, que é uma discussão que a gente tem tecido aí, principalmente nas últimas décadas, e que a gente remonta sempre ao processo de colonização, e o Gonçalves Dias foi utilizado como referência literária para que a gente pudesse trazer à tona esse cenário, beleza? E aí nós temos o seguinte na questão: o poeta maranhense Gonçalves Dias, da geração do romantismo brasileiro, no século XIX, é o símbolo máximo do indianismo, pela centralidade da temática indígena em suas poesias. A exemplo de O Canto da Piaga, poema no qual idealiza o indígena como representante da identidade nacional, o que é uma característica do romantismo no século XIX. A gente sabe que na construção do próprio Estado brasileiro, dessa ideia de um Estado nacional, nós partimos para a imagem do indígena e o romantismo acabou sendo uma escola literária que ajudou muito nesse perfil. O indianismo do Gonçalves Dias, ele tem um peso gigantesco nesse enaltecimento e na idealização do personagem indígena dentro do cenário de construção da identidade do povo brasileiro. E aí, vejo que o poeta fala aí na questão, ele disse o seguinte: o primeiro tópico de que havemos de tratar na história do Brasil é o dos índios. Eles são instrumento do quanto aqui se praticou de útil ou de glorioso. São o princípio de todas as nossas coisas. São os que deram a base para o nosso caráter nacional, ainda mal desenvolvido, e será a coroa de nossa prosperidade o dia da sua inteira reabilitação. Então, esse trechinho só evoca essa ideia do indígena como base de idealização na construção da identidade nacional. Na segunda fase da UEMA, eles utilizaram, alguns anos atrás, uma questão onde você trataria sobre esse assunto, só que de maneira discursiva. Então, eles traziam um monumento do indígena, traziam um trecho de uma obra do Gonçalves Dias, e aí a questão pedia que você discursasse sobre esses aspectos, focando no indígena como centro desse cenário de construção da nossa identidade nacional, ok? E aí temos a questão. O enunciadozinho diz o seguinte: a idealização do poeta não escondia a situação vivida pelas populações indígenas no pós-independência, ao longo da construção do Estado Nacional Brasileiro, caracterizada por... Gente, do processo de colonização do Brasil até os dias de hoje, a realidade não mudou, né, gente? A gente continua expropriando as terras indígenas, por mais que se fale de um processo de delimitação das terras das comunidades indígenas no Brasil, a gente sabe que o avanço da fronteira agrícola, da mineração ilegal, do garimpo, tá? Do desmatamento, está atingindo essas áreas. Então, não pensem que por mais que o Brasil, lá no século XIX, tenha conquistado sua independência, que a realidade para indígenas e escravos mudou da noite para o dia, porque não mudou. E aí vamos a essa caracterização. Letra A. Incorporação voluntária dos indígenas ao modelo de participação da cidadania brasileira por meio do trabalho e do alistamento no Exército. Gente, isso aqui, incorporação voluntária? Pelo amor de Deus, gente, não faz sentido nenhum, vocês acham? Os indígenas queriam a manutenção da sua cultura, das suas tradições, das suas terras, o que eles desejam até hoje, e mesmo assim está difícil. Letra B, imposição de legislações para organizar a vida dos autóctones aos modelos civilizacionais europeus, com estímulo ao livre aldeamento dos grupos indígenas. Quem dera, gente! No segundo reinado, a gente tem uma legislação voltada para a construção dos aldeamentos missionários, mas não pensem que isso é feito de maneira livre. Não, não é mesmo. O governo passou a permitir, sim, que os jesuítas pudessem construir aldeamentos, tá? A gente tem aí, a gente chama até de regulamento das missões.
Esse regulamento das missões permitia, sim, aos jesuítas a construção de aldeamentos missionários, mas não pensem que os indígenas e participavam disso assim, estimulados livremente. Não, nada disso. E eles ainda delimitaram, algumas comunidades indígenas, dependendo da quantidade de pessoas, eles teriam que abrir mão das suas terras e ir para os aldeamentos missionários. Eles eram obrigados, não tinha disso não. Ah, professor, então a vida não era tão fácil como a gente pode imaginar, né? Se não é hoje, imagina no século XIX, né, para eles. Letra C, subordinação das populações nativas por meio das guerras justas e da violência promovida pelo processo missionário de integração ao império. Gente, os aldeamentos missionários vão utilizar o processo de catequização, ok? E, como eu disse para vocês, no segundo reinado, a gente tem uma legislação própria que permite a esses jesuítas a incorporação dos nativos a esses aldeamentos, e aí, junto aos aldeamentos, era realizado um processo de incorporação aos aspectos civilizatórios, né, que vem da cultura europeia, ok? Mas não nesse sentido aí, não, tá? Letra D, assimilação dos indígenas em serviços remunerados para diminuir os conflitos. Quem dera, né, gente, se o foco fosse esse aqui. Promover o aprendizado de profissões. Oh, vida boa, se tivesse acontecido, né? Mas não, a gente vai ficar com a letra E, que vai tratar da expropriação do patrimônio indígena, em que o interesse deixou de ser fundamentalmente o acesso a essa mão de obra para ser a apropriação às terras. Lembrem-se que desde o período colonial a gente já tinha começado a fazer essa substituição da mão de obra indígena pela mão de obra escrava de origem africana. E aí a gente vai mudando um pouquinho esse nosso olhar sobre o indígena. O nosso interesse vai ficar muito maior sobre as terras do que sobre a mão de obra. E aí, quando a gente foca nas terras, a gente vai começar a formalizar regimentos que impossibilitem ao nativo manter essas terras. A gente vai se apropriando das terras que são indígenas. É por isso que hoje a gente fala tanto de manutenção dessas terras, de fiscalização desse processo de delimitação das comunidades indígenas, porque a gente sabe que esse processo de expropriação ele vem desde o período colonial e não mudou com independência, proclamação da República. Isso aí não vai mudar essa realidade. Por mais que hoje a gente tenha uma Constituição que versa pelos direitos das populações indígenas, por mais que a gente tenha uma regulamentação que verse, né, sobre a ocupação, a fiscalização e a punição, né, em relação a essas áreas, né, onde as comunidades devem ter a sua cultura preservada, mas a gente sabe que na prática as coisas não funcionam como deveriam, infelizmente, tá? Então, assim a gente encerra a resolução de questões, chegando até a prova de 2024, e ano que vem a gente está aí, falando da prova de 2025, né? A gente continua, desejo toda a sorte, e voltem, refaçam as questões, foquem nas temáticas. Vocês viram aí que nós temos aí sempre essa ligação, né? 2 anos seguidos a gente percebe essa culminância de conteúdos aí, e há uma tendência à utilização de conteúdos ligados ao século XX. Cuidado, mulheres em pauta, né? As minorias, elas estão com grande foco na prova da UEMA, já é uma característica da prova, mas agora é foco, determinação e resolução de questões. Vão com tudo, boa sorte, e a gente aparece aí novamente nas próximas resoluções. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau!